Olá, sabe aquela história de que psicologia é a mesma coisa que dar um bom conselho? Muita gente pensa assim, mas o que será que realmente separa a dica de um amigo de uma intervenção psicológica de verdade, profissional? A resposta cabe em uma só palavra: ciência. Vamos juntos mergulhar nessa jornada para entender como a psicologia deixou de ser só opinião para se tornar uma ciência para lá de rigorosa. Então, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. É super comum ouvir alguém falar: "Ah, eu sou meio psicólogo, sabe? Levo jeito pra ouvir." Mas será que a psicologia é só isso mesmo? Vamos investigar o que coloca essa área num patamar completamente diferente. É que a gente está falando de dois universos bem diferentes. De um lado, temos o senso comum, aquele emaranhado de intuições, de experiências de vida, de achismos. Do outro, a gente tem a estrutura da ciência, com um método, com rigor, com uma busca incansável por evidências. A caminhada da psicologia de um lado para o outro foi, olha, uma verdadeira revolução. Vamos ser sinceros. Todos nós usamos uma espécie de psicologia intuitiva no dia a dia. É o que a gente chama de senso comum. Ele é super útil, nos ajuda a navegar pelo mundo, a tomar decisões rapidinho e a interagir com as pessoas. Mas até onde essa psicologia de bolso pode nos levar? O senso comum é, no fundo, essa bagagem de conhecimento que a gente vai juntando sem precisar estudar para isso. Um exemplo clássico é saber que não dá para atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É um conhecimento prático, vital, mas o problema começa quando a gente trata essas verdades do dia a dia como se fossem leis universais. Aí a coisa complica. Essa aqui todo mundo já ouviu. É uma daquelas frases prontas, uma verdadeira pérola do senso comum que parece explicar de um jeito tão simples por que aquele casal que não tem nada a ver um com o outro deu certo. É uma explicação fácil, direta, que a gente aceita sem nem pensar muito a respeito. Só que aí, no minuto seguinte, a gente escuta justamente o contrário. Que pessoas com gostos parecidos, que pensam igual, é que se juntam. E isso mostra perfeitamente uma das maiores fraquezas do senso comum. Ele é todo cheio de furos, de contradições, e não está nem um pouco preocupado com isso. Então, vamos juntar as peças. O ponto crucial é que o senso comum é subjetivo, é baseado naquele mas comigo funcionou. Ele não é muito de questionar, aceita as coisas como sempre foram. E, como a gente acabou de ver, é todo contraditório. A ciência simplesmente não pode funcionar desse jeito. Era preciso uma mudança radical. Ok, mas antes de a psicologia virar essa ciência toda certinha de jaleco e laboratório, ela teve um passado, digamos, bem longo e muito importante dentro da filosofia. Por séculos e séculos, as grandes perguntas sobre a mente, a alma e o comportamento foram coisa de filósofo. A coisa toda começou lá na Grécia Antiga, com a palavra psiche, que significava alma. Dando um salto de muitos séculos, a gente chega em René Descartes, um filósofo que fez uma separação que mudou o jogo. Ele separou a mente do corpo. E essa divisão, mesmo sendo super debatida até hoje, foi um passo fundamental, porque a partir daí, o corpo podia ser estudado de forma objetiva, quase como uma máquina. E isso abriu as portas para tudo que a gente conhece hoje como neurociência e a própria psicologia científica. Então, a gente chega no ponto de virada. O momento decisivo em que a psicologia finalmente se levanta da poltrona dos filósofos, arregaça as mangas e entra de vez no laboratório, para dizer para o mundo que ela era uma ciência independente. Guarda bem essa data, 1879. Esse é o ano. O ano que marca oficialmente o nascimento da psicologia como uma ciência. Um único ano que mudou absolutamente tudo. Mas o que aconteceu de tão especial em 1879? Foi o seguinte: lá em Leipzig, na Alemanha, um cara chamado Wilhelm Wundt montou o primeiro laboratório dedicado só para pesquisa em psicologia. Foi ali, naquele lugar, que a psicologia deu o seu grito de independência e falou para o mundo: olha, eu não sou só reflexão, eu sou evidência. A revolução do Wundt pode ser entendida em 3 passos bem simples. Primeiro, ele criou o espaço físico, o laboratório. O objetivo dele não era mais ficar só no papo sobre a mente, ele queria medir a mente. E para fazer isso, ele usou um método, a introspecção controlada, onde pessoas muito bem treinadas descreviam suas experiências internas de um jeito super sistemático. Era ciência em ação. Tá, mas por que essa viagem toda pela história? Porque entender essa jornada é o que explica, hoje, a diferença gigantesca entre o profissional de psicologia e o amador, o famoso psicólogo de boteco. A diferença é gritante, né? O amador vai no achismo, na intuição, no que funcionou para ele. Já o profissional não. Ele trabalha com base em teorias científicas, em evidências e segue um código de ética super rigoroso.
O psicólogo não acha nada, ele analisa. Ele busca a explicação mais fundamentada, e não a que soa mais bonita. No fim das contas, é isso que define o profissional de psicologia hoje. Ele carrega toda aquela herança das grandes questões da filosofia sobre o que é ser humano, mas, ao mesmo tempo, ele usa as ferramentas e o rigor que só o método científico pode dar. É a combinação perfeita entre profundidade e precisão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No nosso dia a dia, quando a gente tenta entender por que as pessoas fazem o que fazem, o que deveria pesar mais? A nossa opinião? A nossa intuição? Ou a busca por evidências? Conhecer essa história da psicologia nos ajuda a valorizar o poder de um conhecimento que foi construído e que continua sendo construído com muito método e rigor. E essa, meus amigos, é a diferença fundamental entre um bom conselho e a ciência da mente.